Esta vigília é mais uma prova da ruptura do consenso político e social no país. E a discussão está mais do que nunca centrada nos sacrifícios que o Governo decidiu aplicar para cumprir as metas acordadas com a Troika. Nas ruas e nas televisões, cidadãos, políticos, economistas, empresários e trabalhadores perguntam porquê cortar nos salários e no poder de compra e não no chamado monstro da despesa pública. Decidimos assim que a inquietação de milhares impõe que se investigue a fundo onde param, afinal, esses milhões de euros que o Estado desperdiça todos os anos. Foi o que fizemos. Sabe o que têm em comum Carlos Gulbenkian, Luís Figo, Mário Soares, Sousa Sintra, Belmiro de Azevedo, o computador Magalhães, Paula Rego, António Champalimau e o Carnaval de Ovar? À primeira vista, a resposta pode não ser óbvia, mas é simples. Todos eles estiveram na origem de fundações que o Governo estimou recentemente andarem por um valor próximo das 800. 578 privadas e 135 públicas, que custaram aos contribuintes mais de 1.000 milhões de euros em subsídios e cerca de 11 milhões em benefícios fiscais e outras regalias. Isto só no triênio 2008-2010. Ou seja, o equivalente ao corte de um subsídio a todos os funcionários públicos. Já alguma vez ouviu falar da Fundação José Cardoso? Pois é, nós também não. E como ficou entre as piores classificadas de um relatório de avaliação das fundações recentemente apresentado pelo Governo, fomos à procura dela. Sem qualquer registro telefónico em seu nome e sem qualquer página na internet, o melhor que conseguimos foi uma morada em plena Baixa, Rua do Ouro, números 219 a 241, e todos eles do Monte Pio Geral. Alguma coisa não batia certa. Ninguém por ali alguma vez tinha ouvido falar de tal fundação. Sabe dizer-me onde é que fica a Fundação José Cardoso? Já ouviu falar da Fundação José Cardoso? Não. Fica alguns entre o 219 e o 241. Isso é tudo Monte Pio ou não? Faz ideia? Eu penso que sim, que seja. Seria aqui, não é? Em frente. Muito obrigado então, sim. Boa tarde. Continuávamos sem qualquer pista, até que depois de um telefonema para o Gabinete de Comunicação do Monte Pio e algumas horas à espera, pusemos fim ao enigma. Então não é que esta Fundação Mistério é pertença do Monte Pio Geral? Pedimos para falar com o responsável e 2 semanas depois continuamos à espera. Palavras para quê? A cada 12 dias nasce uma nova fundação. Dava conta o Diário de Notícias numa investigação realizada em 2011, em que alertava para os salários milionários dos administradores, os benefícios fiscais, as mordomias e a falta de fiscalização por parte do Estado. Já em 2010, um conhecido economista da nossa praça anunciava que havia 14 mil entidades, ouviu bem, 14 mil que recebiam regularmente dinheiros do Estado, entre elas as fundações, e alertava para os graves riscos que daí podiam resultar. As palavras de João Cantigas Esteves surpreenderam e causaram alguma polémica na altura. O tempo viria a dar-lhe razão. Não faz sentido ir às questões mais críticas da sociedade e dos cidadãos, refiro naturalmente aos salários, por exemplo, da função pública, refiro às prestações sociais, sem também fazer primeiro aquilo que é o trabalho do Estado, que é exatamente, enfim, fazer uma limpeza em todo esse conjunto de entidades que efetivamente absorvem dinheiros públicos e, na maior parte dos casos, sem qualquer benefício para o cidadão. Os cidadãos não compreendem, e do meu ponto de vista bem, que não se faça primeiro este enorme trabalho de um exagero, digamos, de uma loucura que houve, digamos assim, ao criar este gigante em torno da despesa do Estado. Esta espiral diabólica patrocinada pelo Estado foi terreno fértil para se multiplicarem as fundações em diversos formatos. E quanto mais se engordava o monstro, mais se degradavam as contas públicas. Este servidor dos dinheiros públicos, consentido durante mais de uma década, não passou despercebido à Troika. E finalmente o atual governo avançou com um relatório de avaliação das fundações. A melhor nota coube à Casa de Mateus, em Vila Real. Fomos visitá-la para melhor perceber o que é uma fundação modelo para o Estado. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus intéressant dans cette maison pendant la visite?
Les meubles surtout, j'ai trouvé ça très beau. Les meubles. Et vous, madame, par exemple? Le travail du bois, le travail du plafond qui est vraiment extraordinaire. C'est les jardins qui m'intéressent le plus, vous voyez. Moi, je préfère les jardins. Voilà. Très beau travail qu'on a fait dans les jardins. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Je suis admiratif. Garantir a perpetuidade do riquíssimo património da Casa de Mateus e promover a atividade cultural e artística é a missão da instituição. À conversa com o presidente da Casa de Mateus, ficámos a saber o que pensava sobre o que deve ser uma fundação. Não basta eu ter uma casinha bonita ou ter... para dizer, isto é uma fundação. Quer dizer, nós somos porque somos sustentáveis com os fundos que temos. Porque se não fôssemos, não podíamos ser uma fundação. Não é um critério de ser fundação ser completamente subsidiário dependente, não é? Isso não pode ser. O caso das fundações é absolutamente extraordinário. Porquê? Nós sabemos, e felizmente bem, historicamente, o que era uma fundação. Felizmente para o país temos algumas excelentes. E porquê? Porque a fundação tem dois requisitos principais. Primeiro é haver, digamos, um fundador, um mecenas, digamos assim, um patrono, na verdade. E temos, novamente, o caso mais extraordinário, que é a Fundação Gulbenkian. Em boa hora, enfim, acolhemos o Calouste Gulbenkian, que depois deixou ao nosso país, lá está, primeiro, ele como patrono, e depois um património. Património esse que vai ser para desenvolver todo um conjunto de objetivos e de missões, se quiser, económicas, sociais e culturais. Portanto, isto é que é uma fundação. Mas foi isto que aconteceu? Não. De modo nenhum. Em muitos casos, subverteu-se perigosamente o conceito de fundação. O que é que aconteceu nas últimas décadas? Foi criar fundações, primeiro, fundações públicas, que é uma coisa estranhíssima, sem qualquer mecenas e, pior ainda, sem qualquer património. A pergunta é, então, como é que se criaram e como é que vivem estas fundações? Ora bem, a resposta é triste, obviamente graças ao Orçamento de Estado. Estava aberta a porta para surgirem os casos e os escândalos. O primeiro em 2004, com a Fundação para a Prevenção e Segurança, que levou à admissão de Armando Vara, ministro de António Guterres. Lembram-se? Aquele que mais tarde foi nomeado administrador da Caixa Geral de Depósitos e vice-presidente do BCP e acabou arguido do processo de face oculta. E o mais recente, o caso da Fundação para as Comunicações Móveis, que geria o dossiê do computador Magalhães. E surge agora no relatório elaborado pelo Governo como a fundação que mais dinheiro recebeu do Estado. Nada mais, nada menos que 450 milhões de euros. Para aquela que foi uma das bandeiras dos governos de Sócrates, o computador Magalhães. Mas muitas mais fundações receberam subvenções na ordem dos milhões. A título de exemplo, a Fundação da Universidade de Aveiro e da Universidade do Porto receberam cada uma mais de 200 milhões de euros. A Fundação para a Computação Científica Nacional, mais de 50 milhões. E o Inatel, perto de 40 milhões. Em tantos milhões, distribuídos generosamente por tantos, não sobram uns milhares para alguns, como a Fundação O Século, que não recebe quaisquer subsídios e é conhecida há décadas pela colónia balnear. Uns com tanto, outros com tão pouco. Dá que pensar. A Fundação O Século não recebe do Estado qualquer subsídio para realizar uma obra social que serve por dia 350 pessoas. E por falta de dinheiro, deixou de levar as crianças à praia. As colónias, no jeito que as fazíamos, tivemos que deixar de fazer. Porque as respostas sociais que hoje temos têm custos significativos e o dinheiro não é elástico, não chega para tudo. E tanto mais que nós vimos reduzida, portanto, a ação do nosso financiador natural, que era a Feira Popular. Portanto, temos muito menos dinheiro e tínhamos que optar entre as crianças que temos cá, grupos de crianças de risco, entre o trabalho que fazemos com idosos, entre os ATLs, as creches, o pré-escolar, tudo aquilo que cá temos, e fazer colónias balneares. Nós optámos que este ano não havia, o dinheiro não chega para tudo e que não faríamos colónias balneares enquanto não encontrássemos um modelo, portanto, que comportasse tudo isso.
Neste espaço, que durante 40 anos foi habitado pelos gritos e correrias de crianças carenciadas que nunca tinham visto o mar, reina agora um estranho silêncio, interrompido já no final do verão por boas notícias. Houve um benemérito, portanto, que entendeu oferecer o valor suficiente e diria até, portanto, que permitirá fazer em uma escala bem conseguida, portanto, esse modelo, porque para além do custo que isso tem, há que redimensionar as instalações para manter a obra social que temos e poder acolher essas crianças com dignidade e, portanto, com uma oferta que julgamos que não poderá deixar de ser feita. As crianças do interior vão voltar a sorrir já no ano que vem, graças a Paulo Paiva dos Santos, que fez um donativo de 100 mil euros. Outras fundações foram, entretanto, notícia por outras razões, como o caso da Fundação Cidade de Guimarães, que decidiu remunerar em mais de 14 mil euros a então Presidente do Conselho de Administração e 12.500 euros os restantes membros. Os números chegaram às páginas dos jornais, rebentou mais um escândalo, os vencimentos sofreram um corte, mas o assunto continua a ser tabu para o atual Presidente. Eu consigo saber, neste momento, quanto é que o professor está a receber mensalmente? Não, nos cargos de administração não. Os administradores têm um sistema de remuneração que é decidido pelo Conselho, por uma comissão de vencimentos dimanada do Conselho Geral. Mas todos os colaboradores, todos os contratos são públicos e isso é obrigatório. Os números têm sido avançados por alguma imprensa de que os membros do Conselho de Administração ganham ordenados na ordem dos 10 mil euros. É falsa? Eu já disse várias vezes que essas informações não correspondem à verdade, mas a divulgação... À verdade, mas quer dizer o quê? Quer dizer que ganham mais ou que ganham menos? Eu tenho uma coisa às 6 horas. É que há uma inauguração de uma coisa às 6. Estamos já a terminar. Ok. Não estou a fugir à pergunta, estou mesmo aflito. Enviamos então um e-mail ao Presidente da Comissão de Vencimentos da Capital Europeia da Cultura, que é também o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, para saber quanto custam os vencimentos e demais regalias da administração e quanto ficou a receber a anterior Presidente, entretanto afastada. Em resposta recebemos outro e-mail que não respondia a nenhuma das nossas perguntas. Faço-lhe um convite, Sr. Presidente. Se a Fundação não tem nada a esconder, torne pública a informação que todos os portugueses têm o direito de conhecer, tanto mais que se trata de uma fundação pública e a Capital Europeia da Cultura tem um custo superior a 30 milhões de euros. A Portugueia, gestora do Centro de Estágio do Olival, onde treina o Futebol Clube do Porto, outra fundação com fraca classificação, não aceitou receber-nos e também não respondeu às nossas perguntas. Em lugar disso, recebemos um comunicado do Gabinete de Imprensa da Câmara de Luís Filipe Menezes, agora candidato à Câmara do Porto. Nesse comunicado, a Câmara assume que é um município que tem posição dominante na Fundação Portugueia e que a decisão de extinguir ou não a Fundação é um não assunto. Onde é que já ouvimos isto? Já só falta serem os gabinetes de comunicação a decidirem o que é ou não é notícia. Mas também já faltou mais. Só não conseguiu evitar que consultássemos a ficha de avaliação que consta do relatório do Governo, onde, inexplicavelmente, não declara se beneficia ou não do Estatuto de Utilidade Pública. Quanto a apoios do Estado, ficou-se pelos 4 milhões de euros e mais os trocos. Afinal de contas, uma insignificância num país em que falta cada vez mais dinheiro para matar a fome a muitas famílias. Outro caso semelhante é o da Fundação Social Democrata da Madeira. Ao nosso pedido de entrevista, responderam com silêncio. Uma fundação ao serviço de um partido sem que se saiba de onde vem o dinheiro. Na ficha de avaliação do relatório do Governo não constam quaisquer apoios financeiros públicos. Contudo, o valor do património deu um salto desde a sua criação dos 50 mil euros para quase 13 milhões de euros em 2010. E quase 4 milhões de euros foi o valor patrimonial tributário isento. A Associação Cívica Transparência e Integridade olha com enorme apreensão não só para o caso das fundações, mas também para o exército de entidades que vivem à custa do orçamento do Estado. Estes mecanismos, fundações, empresas municipais, institutos públicos, etc., todas estas entidades que estão fora do crivo da administração tradicional existem hoje para garantir uma estrutura de recursos humanos partidarizada,
e depois naturalmente não funcionam bem, porque só por milagre é que pessoas vindo dos partidos poderiam pôr as empresas a funcionar bem. Isto é impossível, porque obviamente quem tem capacidade para organizar comícios, andar de megafone e organizar jantares de vitela assada, só por milagre é que seria um bom gestor de uma empresa em qualquer setor. Portanto, as empresas têm que funcionar mal porque a estrutura de recursos humanos deriva diretamente da estrutura partidária. E depois, além disso, impede toda uma transparência orçamental que é fundamental. Para surpresa e perplexidade de muitos, a Fundação Social Democrata da Madeira chegou a ter uma classificação bem melhor que a mãe de todas as fundações, a Fundação Carlos Gulbenkian, cujo presidente, Artur Santos Silva, declinou o nosso convite para uma entrevista. Eu tinha pensado e julgo que ainda mantenho que a principal objetivo desta avaliação era eliminar as gorduras do Estado. Portanto, as instituições, as fundações públicas que não têm razão de ser, não são na realidade fundações, têm o nome de fundação, mas e que servem muitas vezes para dar taxas aos amigos, se quiser. E é claro que me surpreende, por exemplo, a classificação da Fundação Gulbenkian, que é, obviamente, a fundação número 1 do país e uma das número 1 da Europa e até do mundo, e que vem com na primeira classificação até era muito fraquinha, e agora já foi refeita, reavaliada outra vez, já melhorou um bocadinho. Mas afinal, o que torna tão atrativas as fundações, particularmente aquelas com declaração de utilidade pública e ainda as que recebem fabulosas subvenções do Estado? Fomos à procura de respostas junto de um fiscalista de renome. Primeiro é preciso distinguir aí dentro a Fundação Carlos Gulbenkian e fundações que são as chamadas, para mim, fundações a sério. São pessoas que, pelo enorme amor que têm ao país, deixam fortunas enormes. A Fundação Champalimau, a Fundação Gulbenkian, por exemplo, deixam enormes fortunas para que elas prossigam determinados fins. Das outras fundações que não têm um substrato patrimonial e que são feitas pura e simplesmente porque não pagam IRC, não pagam IVA ou obtêm o reembolso do IVA, não pagam quase imposto automóvel, não pagam quase IMI, não pagam IMT na aquisição dos imóveis e são uma maneira de fugir aos impostos. O relatório do Governo é elucidativo quanto à obscuridade em que se movem muitas fundações. A maioria não tem página eletrónica e são poucas as que prestam contas das suas atividades, identificam os membros dos órgãos de administração e apresentam relatórios de gestão e contas, ou seja, o terreno ideal para dissimular os mais diversos negócios. Desde fundações que servem para especular na bolsa, a desenvolver atividades empresariais, a meter coleções de quadros e de coisas assim, ou que servem para dar festas em casas de pessoas ligadas a partidos políticos, eu penso que isso não seja um interesse público em qualquer país do mundo. Na Praça das Amoreiras, em Lisboa, fica a Fundação Arpad Zen Vieira da Silva, que nos últimos anos teve como presidente do Conselho de Administração Manuel Pinho, depois de afastado do governo de Sócrates por causa do episódio inesquecível que deixou o país de boca aberta. Pinho foi nomeado por esse mesmo governo para aquela fundação. No meio do pânico generalizado por que passam muitas fundações, a Arpad Zen Vieira da Silva aceitou receber-nos e responder sem restrições às nossas perguntas. Como temos uma dotação do Estado, não é? Portanto, nós somos uma fundação que tem uma dotação anual por parte do Estado e, nesse sentido, digo-lhe já que nós, da administração, portanto, somos sete membros do Conselho de Administração, estatutariamente temos que ser 5 ou 7, somos 7, não temos remuneração, não há viaturas ao serviço dos administradores da Fundação, não há cartões de crédito dos administradores da Fundação, não há refeições de reuniões que se prolongam às vezes até às 3 da tarde e depois vai tudo a almoçar e a conta vai para a Fundação, portanto, aqui não há.
Divulgar e estudar a obra dos artistas plásticos Vieira da Silva e seu marido Arpad Zen é a missão desta fundação, que no último ano recebeu 10 mil visitantes. Por definição, uma fundação, mesmo que privada, se tem utilidade pública, que é o caso desta e de muitas, tem que ter utilidade pública e tem que provar que tem utilidade pública. E essa utilidade pública não pode justificar de maneira nenhuma que haja as tais mordomias, que infelizmente abundam em Portugal, que são as viaturas de luxo, as remunerações, as senhas de presença. Porquê é que há de haver senhas de presença nos conselhos de administração? Quer dizer, eu acho que as pessoas, eu encaro este tipo de atividade como um serviço cívico que é obrigatório e em situações de crise, se calhar, ainda é mais obrigatório. A Fundação Elipse, criada por João Rendeiro, o antigo presidente do Banco Privado Português, não consta do relatório do Governo, mas deixou atrás de si um rastro de suspeitas e especulações. A derrocada do banco, que financiou em vários milhões a coleção de arte contemporânea, arrastou para um desespero sem limites muitos milhares de clientes que tinham depositado ali as suas poupanças. Os bancos estão falidos, estão em conivência com os lobbies, quer políticos, quer bancários. A justiça do terceiro mundo. Não há fundo barato. Viva a justiça do terceiro mundo. Centenas continuam ainda hoje à espera de serem indenizados. Em entrevista ao 6/9, João Rendeiro quebrou o silêncio dos últimos tempos para desmentir a existência de quaisquer irregularidades com a Fundação Elipse. Não sei como é que lhe de explicar, mas quer dizer, o facto de, portanto, você estar atrasado na aprovação de contas e, portanto, ter vários anos de contas que estão atrasadas, não é que elas estejam mal ou que houvesse alguma irregularidade ou que houvesse algum problema. Não, simplesmente não estavam feitas, não estavam terminadas, não estavam aprovadas. Arrastada no processo de liquidação do BPP, a Fundação e a sua coleção de arte contemporânea, a que não nos foi autorizado filmar, está avaliada em várias dezenas de milhões de euros e permanece encerrada neste edifício em Alcoitão. O total da coleção Elipse é feita, ou era feita, de um capital acionista, chamemos assim, que eram dinheiros da Privado Holding e de 10 colecionadores ou clientes, chamemos assim, do banco, com dívida, ou empréstimo, se quiser, do próprio banco, e, portanto, era este fundo total de cerca de 45 milhões de euros que permitiu fazer as aquisições. Não é? O homem forte do BPP quer que a coleção permaneça em Portugal. Afinal, conforme nos confessou, a sua intenção era doá-la mais tarde ao Estado português. Se essa era a sua intenção, o colapso do banco deitou por terra os seus desejos. Os bancos não são seguros! Os bancos não são seguros! Roubaram os nossos! Para 139 fundações as coisas agora vão mudar. 40 vão ser extintas e a 15 vai ser retirado o estatuto. Das fundações a extinguir, 17 são no âmbito da administração central, 2 ligadas às regiões autónomas e 21 às autarquias locais. Ficam por avaliar as instituições de solidariedade social e as fundações religiosas. Finalmente, espera-se que o Estado prossiga o combate às gorduras e acabe com as muitas centenas de grupos de trabalho, comissões, agências, institutos, associações, observatórios e outros organismos que vivem à sombra do dinheiro dos contribuintes. E até este momento o Governo ainda não divulgou a lista das 40 fundações que decidiu extinguir na semana passada.